Essa é a história baseada na vida real da Dona Conceição, uma saga de superação que vai tocar seu coração. Nascida em uma família humilde do interior, essa menina de espírito indomável iniciou sua própria revolução pessoal contra todas as probabilidades. Desde cedo, Conceição aprendeu que a vida pode ser muito amarga. Foi forçada pelas circunstâncias da vida a amadurecer antes do tempo. Sua jornada extraordinária é um testemunho poderoso de resiliência e determinação, capaz de transformar profundamente sua maneira de pensar e ver o mundo. Antes de ouvirmos esta história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like da confiança. Aqui, trazemos até você as memórias preciosas e as lições de vida dos nossos queridos avós, verdadeiros tesouros da sabedoria. Dona Conceição, estamos todos ansiosos para ouvir seu relato. Por favor, fique à vontade para começar sua história e nos levar nessa viagem pelo tempo. Meu bem, venha mais perto. Essa velha aqui quer te contar uma história que carrego no coração. Sabe quando a gente olha para trás e vê que cada momento difícil serviu como um degrau para nos tornar quem somos? Pois então, aos meus 78 anos, percebo que cada lágrima derramada tinha um propósito maior. Era 1960. Eu tinha apenas 14 anos, filha de Rosa e Sebastião, quando meu pai nos deixou. Não por escolha dele, coitado, mas porque Deus assim quis. Naquela época morávamos num pequeno sítio onde o café era a nossa principal fonte de renda. Você consegue imaginar o que é ver sua mãe, antes uma senhora alegre e cantante, definhar de tristeza enquanto tentava criar 5 filhos sozinha? Eu era a mais velha das meninas e ali mesmo, naquele instante, tive que dizer adeus à minha infância. As manhãs começavam ainda no escuro, antes mesmo do primeiro canto do galo. Acendia o fogão a lenha com gravetos que catava no quintal no dia anterior. O cheiro do café fresquinho se misturava com o orvalho da manhã, enquanto eu preparava o mingau de fubá para meus irmãos. Mamãe já tinha saído para trabalhar na roça dos outros, porque nossa pequena plantação já não dava mais conta de nos sustentar. Sabe o que é mais doído para uma menina de 14 anos? Ver seus cadernos, antes tão bem cuidados, juntando poeira em cima do armário. A escola, que ficava a 3 quilômetros de casa, virou uma lembrança distante. A professora Celestina sempre dizia que eu tinha futuro nos estudos. Você já teve que escolher entre seu sonho e a sobrevivência da sua família? Pois é, meu bem. Às vezes a vida nos força a amadurecer antes da hora. Nós estudávamos em uma escola simples de madeira com apenas 4 salas. Lembro como se fosse hoje da Zezinha, minha melhor amiga, que sempre guardava um pedaço de rapadura no bolso do uniforme. Um dia, estava um calor danado e a rapadura derreteu toda. Você precisava ver a cara dela quando levantou da carteira e estava com a saia grudada na cadeira. A professora Dona Margarida tentava manter a seriedade, mas até ela não aguentou e caiu na risada junto com a classe inteira. Meu irmão Pedro era o arteiro da família. Uma vez, ele criou a maior confusão, porque levou um sapo dentro da lancheira para assustar a professora substituta, Dona Clarice. Mas o tiro saiu pela culatra. O sapo pulou bem na hora do lanche e foi parar dentro da bolsa da Mariazinha. A menina deu um grito tão alto que até o padre Viriato veio ver o que estava acontecendo na escola. Pedro ficou uma semana escrevendo na lousa: "Não devo levar animais para a escola." Ana, minha irmã caçula, era um doce de menina, mas tinha uma mania engraçada. Dormia em qualquer lugar. Uma vez, durante a apresentação do Dia da Independência, ela estava vestida de Princesa Isabel para a peça da escola. Todo mundo esperando ela fazer a parte dela de assinar a Lei Áurea. Quando percebemos que ela tinha cochilado sentada na cadeira do trono improvisado. O seu Geraldo, o zelador, precisou fazer barulho com a vassoura para ela acordar. Todo mundo riu tanto que a diretora, Dona Eulália, teve que interromper a apresentação. Maria, que sempre foi muito estudiosa, tinha um jeito único de decorar a tabuada. Ela inventava músicas malucas para cada número. 7 vezes 8, 56. Quem não sabe isso é burro como o Reis. O Reis era o Zé Reis.
filho do dono da venda, que sempre fingia que ficava bravo com a música. Antônio era mais velho que eu 2 anos, era fascinado por desenho. Ele rabiscava caricaturas de todo mundo no caderno, inclusive da brava professora Dona Teodora. Um dia, o vento forte levou uma folha com os desenhos dele pela janela e foi parar justo no colo dela. Em vez de brigar, Dona Teodora achou tão bem feito que pendurou na parede da sala. Depois disso, ela sempre pedia para ele ilustrar os trabalhos da classe. Na época das chuvas, a escola virava uma aventura. O caminho de terra ficava todo enlameado e a gente chegava com os pés parecendo 2 tijolos de barro. A dona Durvalina, tia da limpeza da escola, já deixava uma bacia com água na entrada e dizia: "Podem ir lavando esses pezões antes de entrar." Era uma fila só de crianças lavando os pés. E tinha o sino. Todo dia, o seu Geraldo tocava aquele sino antigo para marcar os horários. Uma vez o Tião, filho do carpinteiro, teve a ideia de amarrar uma linha no badalo do sino e ficar puxando durante a aula. A escola inteira ficou maluca achando que estava na hora do recreio. Levou 2 horas até descobrirem a travessura. Lembro de uma história triste que aconteceu no recreio que até hoje me dói no peito lembrar. E eu tinha, acho que uns 12 anos, e naquela época a gente levava lanche de casa para a escola. Cada um trazia o que podia, sabe? Tinha o Toninho, filho do padeiro, que sempre levava pão fresquinho. A Marlene, filha do dono do armazém, levava biscoitos em uma lancheira bonita de metal. Na nossa sala estudava o Zezinho, um menino franzino que morava só com o pai depois que a mãe faleceu. Eles eram muito pobres, mais pobres que todos nós, se é que você me entende. O Zezinho sempre sentava no fundo da sala, quietinho, e no recreio ficava sozinho, encostado numa árvore grande que tinha no pátio. Todo dia eu percebia que ele não trazia lanche. Ficava ali, olhando os outros comerem, mas nunca pedia nada. Tinha um orgulho, coitadinho. Os olhos dele eram tristes, mas ele sempre tentava sorrir quando alguém olhava. Às vezes eu dividia minha farofa de ovo com ele. Outras vezes a Maria oferecia uma banana, mas ele sempre recusava, dizendo que não estava com fome. Num dia de muito calor, estava todo mundo no pátio brincando e lanchando quando o Zezinho desmaiou. Caiu ali mesmo, perto daquela árvore que ele tanto gostava. Você precisava ver o desespero. A dona Margarida correu para acudir, enquanto o seu Geraldo foi chamar o pai dele. Quando o pai dele chegou, descobrimos a verdade que partiu o coração de todos. Fazia 2 dias que eles não tinham o que comer em casa. O pai tinha perdido o emprego na serraria e estava fazendo bicos, mas não estava conseguindo nem para o básico. O Zezinho, com vergonha da situação, preferia ficar sem comer a pedir ajuda. A cena do pai chorando, ajoelhado ao lado do filho, ainda me persegue. Ele era um homem forte, acostumado com trabalho pesado, mas naquele momento parecia tão pequeno, tão impotente. "Me perdoa, filho", ele repetia baixinho, segurando a mão do menino. Dona Margarida, nossa professora, chorou junto. Depois desse dia, ela começou a trazer uma marmita extra, sempre chamando o Zezinho para ajudar ela a comer, porque dizia que era comida demais para ela sozinha. Era um jeito delicado que ela encontrou de não ferir o orgulho dele. As outras mães, quando souberam, começaram a mandar lanche a mais com seus filhos. A gente fazia uma espécie de piquenique, onde todo mundo compartilhava tudo com todos. Ninguém nunca mais comeu sozinho no recreio. O Zezinho aos poucos foi se soltando, começou a sorrir mais, a brincar com a gente. Mas sabe o que mais me marcou? Foi ver como uma situação tão triste conseguiu despertar o melhor nas pessoas. A comunidade se uniu para ajudar o pai de Zezinho a conseguir um novo emprego na fazenda vizinha. O Zezinho nunca mais foi o mesmo menino triste do fundo da sala. Ele aprendeu que não tinha vergonha em precisar de ajuda. E nós aprendemos que às vezes as pessoas sofrem em silêncio, bem do nosso lado, sem que a gente perceba. A nossa casa era pequena, mas sempre muito limpa. Aprendi com a mamãe que pobreza não é desculpa para desleixo. O chão de terra batida era varrido 3 vezes ao dia e as paredes de pau a pique, mesmo descascadas, recebiam uma nova mão de cal sempre que possível. Na cozinha, as panelas de alumínio brilhavam de tão areadas, herança do capricho de minha mãe.
Com 15 anos, comecei a trabalhar de faxineira na casa da Dona Celestina, uma professora aposentada que morava na cidade. Todo dia acordava às 4 da manhã, arrumava tudo em casa e caminhava 1 hora até chegar na casa dela. Você pode imaginar o que é andar tanto, com os pés doendo em um sapato apertado, mas ainda assim seguir em frente? O solado fino já não protegia mais dos pedregulhos do caminho, mas cada passo doído significava comida na mesa para meus irmãos. Dona Celestina, que Deus a tenha, foi um anjo em minha vida. Seu marido, o falecido, tinha deixado uma biblioteca inteira de livros. Enquanto eu limpava sua casa, ela percebia meu olhar curioso para os livros na estante. Uma tarde, ela me chamou e disse: Conceição, vou te ensinar a ler direito. E assim, nas horas de folga entre uma tarefa e outra, ela abria aqueles livros grossos e me mostrava um mundo novo através das palavras. À noite, voltava para casa exausta, mas com a cabeça fervilhando de histórias e sonhos. Meus irmãos mais novos se sentavam ao meu redor e eu repassava para eles tudo o que tinha aprendido. Nossa casa simples virava uma escola improvisada, iluminada pelo lampião de querosene e pela esperança de dias melhores. Foi nessa época que conheci o Manuel, filho do seu Joaquim, dono do armazém. Ele sempre me olhava diferente quando eu ia comprar mantimentos fiado para pagar no fim do mês. Um dia ele me ofereceu um doce de abóbora caseiro e começamos a conversar. Ah, meu bem, você já sentiu aquele frio na barriga, aquele primeiro amor que faz o coração bater mais forte? Pois é, foi assim que me senti. Os olhos castanhos dele tinham um brilho especial e o jeito tímido de sorrir me encantava. Mas a vida tinha outros planos para nós naquele momento. Naquele ano, mamãe adoeceu gravemente. O Dr. Francisco, médico da cidade, diagnosticou uma doença respiratória crônica, provavelmente asma ou bronquite. Naquela época, não tínhamos todos esses exames modernos que existem hoje. O diagnóstico era baseado principalmente nos sintomas e na experiência do médico. Vi minha mãe, antes tão forte, lutar para respirar. Dona Rosa, que sempre cantarolava enquanto lavava roupa no tanque, agora ficava ofegante com o menor esforço. Suas crises de falta de ar eram assustadoras, deixando ela com os lábios azulados e o peito arfando. O Dr. Francisco explicou que, embora grave, a condição poderia ser controlada com cuidados adequados. Ele receitou alguns remédios e orientou mudanças no dia a dia. Mamãe teria que evitar poeira, fumaça e esforços excessivos. Também aprendemos técnicas de respiração para ajudar durante as crises. Foi um período de adaptação difícil para todos nós. Tivemos que reorganizar as tarefas da casa e encontrar maneiras de proteger mamãe de gatilhos que pioravam sua condição. Mas com o tempo, ela aprendeu a conviver com a doença. Tinha dias melhores e outros piores. O dinheiro que eu ganhava mal dava para os remédios e ainda tinha 5 bocas para alimentar em casa. Felizmente, meu irmão Antônio, o mais velho depois de mim, também começou a trabalhar para ajudar nas despesas. Ele conseguiu um emprego como aprendiz de carpinteiro na oficina do seu Joabe, na entrada da cidade. Todos os dias, Antônio acordava antes do sol nascer e caminhava quase 1 hora até a oficina. Voltava ao anoitecer, com as mãos calejadas e cheias de farpas, mas sempre com um sorriso no rosto, orgulhoso por estar aprendendo um ofício e ajudando a família. O dinheiro que Antônio trazia, embora pouco, fazia uma diferença significativa. Ajudava a comprar o pão da semana ou um remédio extra para a mamãe. Às vezes, ele até conseguia trazer algumas sobras de madeira da oficina que usávamos para manter o fogão a lenha aceso durante as noites frias. Juntos, Antônio e eu fazíamos o possível para manter a família unida e alimentada. Mas então eu lembrei do doce caseiro de abóbora que provei no armazém. Era diferente, muito gostoso. Tinha um sabor que lembrava a infância, sabe? Aquele gostinho de tarde de domingo na casa da vovó. Quem fez aquele doce entendia muito e podia me ensinar, eu pensei. Na minha cabeça, via uma luz no fim do túnel. Eu estava desesperada por uma saída, qualquer coisa que pudesse nos ajudar naquele momento difícil. Dias depois, juntei coragem e voltei ao armazém.
O coração batia forte, metade por ver o Manuel, metade pela esperança de uma nova oportunidade. Limpei a garganta, tentando esconder o nervosismo, e perguntei: Manuel, quem faz esse doce delicioso? Ele sorriu e respondeu com orgulho: é a Dona Josefina, a doceira mais famosa da nossa cidadezinha. Por que pergunta, Conceição? Respirei fundo, reunindo toda a coragem que tinha, e disse: porque eu tenho que aprender com ela para ajudar nas despesas de casa. Você acha que ela aceitaria me ensinar? Os olhos de Manuel se arregalaram de surpresa, mas logo depois se encheram de uma admiração que me aqueceu por dentro. Conceição, ele disse, pegando minha mão, você é muito esforçada, acho que isso pode dar certo. Vou falar com meu pai, tenho certeza que ele pode arranjar um jeito de te apresentar à Dona Josefina. Saí do armazém naquele dia com o coração cheio de esperança. Estava tudo combinado. Não sabia o que o futuro me reservava, mas estava determinada a fazer o que fosse preciso para ajudar minha família. Enquanto caminhava para casa, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Aprenderia a fazer doces tão bons quanto os de Dona Josefina, não importava o quanto fosse difícil. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Arrumei a casa, cuidei de mamãe e me vesti com minha melhor saia. Penteei o cabelo com cuidado, fazendo uma trança bem feita. Queria causar uma boa impressão. Quando cheguei à porta da casa de Dona Josefina, uma mulher robusta com cabelos grisalhos presos num coque firme. Seus olhos escuros me examinaram de cima a baixo. Então você é a Conceição, ela disse. Sua voz surpreendentemente suave para alguém com uma aparência tão imponente. O seu Manuel me falou de você. Disse que você quer aprender a fazer doces. Respondi: sim, senhora, quero muito aprender. Preciso ajudar minha família e... Ela ergueu a mão, me interrompendo. Não quero saber de histórias tristes, menina. Se veio aqui para aprender, é melhor estar disposta a trabalhar duro. Fazer doces não é brincadeira. Mas tem um porém, menina, disse Dona Josefina. Só vou te ensinar se você me ajudar a fazer os pedidos de no mínimo uns 3 meses, porque estou atrasada com as encomendas. Você topa? Meu coração apertou. Como eu faria? Teria que deixar o trabalho na casa de Dona Celestina, que era nossa fonte de renda certa. O dinheirinho que eu tinha guardado mal dava para 1 mês, quanto mais para 3. Mas ali eu tinha promessas de um futuro melhor. Eu sabia que era minha chance de não depender mais de trabalhar na casa dos outros. Topo sim, Dona Josefina, respondi, engolindo o medo. Farei o que for preciso. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Muito bem. Entre então. Vamos ver do que você é capaz. Entrei na casa, o aroma de açúcar e baunilha me envolvendo. A cozinha de Dona Josefina era um sonho. Panelas brilhantes penduradas, potes de vidro cheios de ingredientes coloridos e um enorme fogão a lenha que parecia o coração do lugar. Hoje, ela disse, amarrando um avental na minha cintura, vamos começar com algo simples. Você vai aprender a fazer o doce de abóbora que tanto gostou. Dona Josefina começou me ensinando a escolher a abóbora perfeita. Veja bem, menina, ela explicou, batendo de leve em uma abóbora madura. O som tem que ser oco, como se tivesse música dentro. Fiquei maravilhada com todo aquele conhecimento. Enquanto cortávamos a abóbora, Dona Josefina contava histórias. Sabia que esse doce tem mais de 100 anos? Minha avó fazia para minha mãe, que fez para mim, e agora estou passando para você. Senti o peso da tradição em minhas mãos enquanto descascava cada pedaço com cuidado. O segredo, ela me ensinou, estava no ponto do açúcar. Nem muito mole, nem muito duro. Tem que ser como um beijo de amor, suave, mas marcante. Ri com a comparação, pensando em Manuel, e quase deixei a colher cair no tacho. Aprendi que cada ingrediente tinha sua hora certa. A canela só entrava no final para não amargar, dizia Dona Josefina. E o cravinho? Esse é como um perfume, menina. Só uma pitadinha para deixar um mistério no ar. Enquanto o doce esfriava, ela me mostrou como fazer flores de abóbora cristalizada para decorar. Suas mãos habilidosas moldavam pétalas delicadas que pareciam reais. Tentei imitar, mas minhas primeiras tentativas mais pareciam pequenos sóis derretidos. Não desanime, ela encorajou. Até eu queimei muitas flores antes de acertar.
No final do dia, tínhamos vários potes de doce de abóbora prontos. Dona Josefina pegou uma colher e provou o que eu tinha feito. Então, ela sorriu. Não está ruim para uma primeira vez. Amanhã faremos melhor. Aquelas palavras vindas dela eram o maior elogio que eu poderia receber. Saí da cozinha naquele dia não apenas com as mãos pegajosas de açúcar, mas com o coração cheio de uma nova paixão. Eu sabia que tinha encontrado o meu caminho. Saí exausta, mas feliz. Enquanto caminhava para casa, o peso do pote de doce em minhas mãos me lembrava que eu estava no caminho certo. Mal podia esperar para ver o sorriso no rosto de mamãe quando provasse o doce. E o mais importante é que assim que eu aprendesse mais, eu poderia fazer meus doces para vender. No outro dia, Dona Josefina me recebeu com um sorriso maroto. Hoje, menina, você vai aprender que até as nuvens podem morar dentro de uma cozinha. Era dia de fazer suspiro. Meu bem, se eu te contar o que aconteceu naquele dia, você não vai acreditar. Logo de início, Dona Josefina me entregou 6 ovos e uma tigela. Separe as claras sem deixar cair nem uma gotinha de gema, ela ordenou. Depois de conseguir separar as claras, veio a parte do bater. Naquela época, a gente não tinha batedeira elétrica, era tudo no braço mesmo. Bata até formar picos firmes, ela disse. Como vou saber quando está no ponto? Perguntei. Quando você virar a tigela de cabeça para baixo e as claras não caírem, ela respondeu rindo. E lá fui eu, batendo, batendo e batendo. Meus braços doíam tanto que pensei que iam cair. Em determinado momento achei que estava pronto e virei a tigela. Resultado, derrubei tudo no chão. Dona Josefina riu tanto que precisou se sentar. Credo, menina, ela disse enxugando as lágrimas de tanto rir. Você é muito estabanada. Quando finalmente consegui o ponto certo, era hora de misturar o açúcar. Vai devagar, ela alertou, mas é claro que na minha afobação despejei açúcar demais de uma vez só, fazendo a mistura desandar completamente. Tive que começar tudo de novo. Na hora de fazer os suspiros na forma, minhas primeiras tentativas pareciam mais pequenos vulcões deformados do que as nuvenzinhas delicadas que Dona Josefina fazia. Não se preocupe, ela consolou. Os suspiros deformados a gente come. Depois de várias tentativas, finalmente consegui fazer uma fornada decente. No final do dia, entre risos e desastres, aprendi que fazer doces não era só sobre receitas e medidas certas. Era sobre paciência, persistência e, principalmente, saber rir dos próprios erros. Saí da casa de Dona Josefina coberta de açúcar e clara de ovo, mas com uma lição valiosa. Às vezes, os melhores momentos da vida são aqueles em que tudo dá errado. Mas a gente continua tentando, com um sorriso no rosto. E sabe o que é mais engraçado? Aqueles suspiros tortos e imperfeitos foram os primeiros a acabar quando levei para casa. Algumas semanas se passaram e eu já estava ajudando bastante na produção dos doces e das encomendas atrasadas. Mas em casa a situação ficava cada dia mais difícil. Com o coração pesado, contei a Dona Josefina sobre nossas dificuldades. Seus olhos se encheram de compaixão. Menina, ela disse, não posso ver uma família passando necessidade. A partir daquele dia, além de me dar os doces que não ficavam perfeitos para as encomendas, ela começou a me mandar para casa com sacolas cheias de alimentos, arroz, frutas, legumes, hortaliças. Eu chegava em casa carregada e via os olhinhos dos meus irmãos e da mãezinha brilharem de alegria. Quando os 3 meses chegaram ao fim, Dona Josefina me olhou com um misto de orgulho e carinho. Já acabou seu trabalho aqui, menina. Se quiser parar de vir, está tudo bem. Mas àquela altura eu já estava tão empolgada que falei se poderia continuar ajudando para aprender sobre as outras receitas, e ela concordou. Acho que estávamos ficando amigas de verdade agora. 2 meses depois, eu já dominava uma variedade de doces. Era hora de colocar em prática meu plano de fazer doces para ajudar em casa. Na verdade, me arrependo de não ter começado antes, pois nossa situação estava cada vez mais difícil. Mas agora, com as mãos cheias de habilidade e o coração cheio de esperança, eu estava pronta para dar o próximo passo. Foi numa tarde de quinta-feira que criei coragem e contei meus planos para Dona Josefina.
Estava com medo da reação dela, afinal, eu poderia virar uma concorrente. Mas, para minha surpresa, ela sorriu e disse: já estava demorando, menina. Achei que nunca ia tomar essa iniciativa. Agora você é uma doceira de verdade. Naquela mesma tarde, ela me ensinou a calcular os custos dos ingredientes e quanto cobrar pelos doces. Não pode ser muito caro porque o povo não compra, mas também não pode ser muito barato porque senão você não ganha nada, explicava ela, fazendo contas num pedaço de papel. Comecei a produção em casa. No início, eram só suspiros e doce de abóbora, que eu já dominava bem. Minha irmã Maria me ajudava, embalando os doces em pequenos saquinhos de papel. O Manuel, coitado, virou o meu primeiro vendedor sem querer. Como trabalhava no armazém do pai, sempre comentava com os fregueses sobre meus doces. A Conceição, aquela moça que aprendeu com Dona Josefina, está fazendo uns doces que são uma delícia. Logo comecei a receber pequenas encomendas. Dona Eulália pediu uma caixa de suspiros para o chá das senhoras da igreja. As professoras da escola começaram a encomendar para os aniversários. Até o padre Viriato, que era muito guloso, passou a comprar meus doces toda semana depois da missa. O dinheiro que ganhava não era muito, mas ajudava a comprar os remédios da mamãe e algumas coisas para casa. Cada moedinha que entrava era uma pequena vitória. Guardava tudo numa lata de biscoitos velha, sonhando em um dia ter meu próprio lugar para fazer doces. Dona Josefina continuava me ensinando novas receitas, agora com ainda mais dedicação. Se vai vender, tem que ser o melhor, ela dizia. E assim fui aprendendo a fazer quindim, rocambole, cocada, pé de moleque. Cada receita nova era uma experiência a mais. Algumas semanas depois de começar a fazer meus doces em casa, percebi que precisava visitar a Dona Celestina. Mesmo tendo deixado o trabalho em sua casa para me dedicar aos doces, eu tinha ela como uma avó muito querida. Sabe, foi uma conversa difícil no dia em que fui falar com a professora Celestina, dizendo que não iria mais lá, meu coração estava apertado. Ela tinha sido tão boa comigo. Mas quando expliquei minha situação, que estava aprendendo a fazer doces e sonhava em ter meu próprio negócio, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Conceição, ela disse, segurando minhas mãos. Eu sempre soube que você era especial. Desde pequena, quando ainda era minha aluna, via em seus olhos uma força diferente. Eu saí de lá prometendo uma visita à Dona Celestina. E cumpri. Em um dia mais calmo para mim, fui até lá, carregando uma cestinha com alguns dos doces que tinha feito com carinho para ela. Quando cheguei, Dona Celestina me recebeu com um abraço caloroso, como se eu fosse sua própria neta. Ah, Conceição, ela disse com sua voz serena. Estava mesmo pensando em mandar o menino de recados te chamar. Enquanto conversávamos e ela experimentava os docinhos, notei um brilho especial em seu olhar. Sabe, ela falou saboreando um quindim. Eu estava com uma ideia na minha cabeça, Conceição, mas agora não tenho mais dúvida. É você mesmo. Confusa, perguntei o que ela queria dizer. Foi então que, para minha surpresa, ela abriu uma gaveta e tirou um envelope. Tome, disse ela, me entregando. Guardei seu último pagamento e coloquei um pouco mais. Considere um investimento no seu futuro. Tentei recusar, meu rosto queimando de vergonha, mas ela insistiu. Não é caridade, menina, é que fiz uma encomenda grande. Quero doces para o casamento da minha sobrinha. Saí da casa dela chorando de emoção, com o envelope no bolso e a maior encomenda que já tinha recebido. Era para dali a 2 meses. Queria quindim, suspiros, doce de abóbora bem casados e um bolo de 3 andares. Corri para contar a novidade para Dona Josefina. Quando terminei de falar, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que mudou minha vida. Está na hora, Conceição. Vou te ensinar a fazer bolo de noiva. As semanas seguintes foram intensas. Aprendi sobre o ponto certo da massa, o segredo da calda, como fazer flores de açúcar tão delicadas que pareciam reais. Minhas mãos ficavam doloridas de tanto amassar, bater, modelar. Mas cada novo aprendizado era uma vitória. Maria, minha irmã, se tornou minha ajudante oficial. Mamãe, mesmo doente, ajudava sentada numa cadeira, separando as claras das gemas.
Até Pedro, o meu irmão mais novo, entrou no negócio, saindo pela cidade para entregar as encomendas menores. A notícia do casamento da sobrinha da professora Celestina se espalhou, e com ela a informação de que eu faria os doces. Logo começaram a surgir outras encomendas para festas grandes. Era como se aquela porta que a professora abriu tivesse mudado tudo. Manuel aparecia sempre que podia, trazendo açúcar e ovos do armazém. Seus olhos brilhavam quando me via trabalhando na cozinha, e confesso que meu coração batia mais forte com sua presença. Na véspera do casamento não dormi. Passei a noite toda finalizando o bolo, colocando cada flor de açúcar no lugar, ajeitando cada detalhe. Quando terminei, o sol já estava nascendo. Olhei para minha criação e pela primeira vez me senti uma verdadeira doceira. O casamento foi um sucesso. As pessoas não paravam de elogiar os doces. Queriam saber quem tinha feito. Pediam cartões, que eu nem tinha. A noiva chorou quando viu o bolo, dizendo que era mais bonito do que tinha sonhado. No fim da festa, a professora Celestina me abraçou. Voltei para casa naquela noite exausta, mas com o coração transbordando de felicidade. Sentei na cozinha, olhando para as panelas ainda sujas, as formas usadas, o avental manchado de açúcar, e sorri. Era só o começo, eu sabia. Mas que começo maravilhoso! Naquela mesma noite fiz planos para transformar o quartinho dos fundos em uma pequena cozinha só para os doces. Mal sabia eu que aquele pequeno espaço seria o início de algo muito maior. Na manhã seguinte, ainda cansada da noite em claro, acordei com o barulho de martelas e serrotes. Confusa, saí para o quintal e me deparei com uma cena que jamais esquecerei. Lá estavam meus irmãos, Antônio e Pedro, junto com o Manuel, todos suados e sorridentes, trabalhando no quartinho dos fundos. "O que é isso?" perguntei, ainda esfregando os olhos de sono. Antônio, o mais velho, sorriu e disse: "Ué, Conceição, você não queria uma cozinha só para os seus doces? Então, a gente resolveu adiantar o serviço." Manuel, com um prego na boca e um martelo na mão, completou: "Meu pai doou algumas tábuas que estavam sobrando no armazém. Não é muito, mas já dá para começar, não é?" Fiquei sem palavras, meus olhos se enchendo de lágrimas. Maria apareceu na porta da cozinha carregando uma bandeja com café e biscoitos. "Anda, Conceição, vem ajudar a gente a planejar onde vão ficar as prateleiras." Mamãe, mesmo doente, estava sentada numa cadeira de balanço perto da obra improvisada, dando palpites e incentivando os meninos. "Cuidado com esse prego, Pedro. Conceição vai precisar de uma janela grande aqui, para entrar bastante luz." Passei o dia inteiro ajudando como podia, carregando tábuas, segurando pregos, imaginando onde ficaria cada coisa. À tarde, seu Joaquim, pai do Manuel, apareceu com um fogão velho que estava encostado no depósito do armazém. "Precisa de uns ajustes", ele disse. "Mas ainda funciona, que é uma beleza." Quando a noite caiu, olhamos para a nossa obra. Não era perfeita, claro. As paredes estavam um pouco tortas, a janela não fechava direito e o chão ainda era de terra batida. Mas para mim era o lugar mais lindo do mundo. Naquela noite, sentados ao redor da mesa na janta, toda a família conversava animadamente sobre o futuro. Mamãe, com os olhos brilhando, disse que poderia me ajudar a testar as receitas. Foi então que percebi. Meu sonho não era só meu, tinha se tornado o sonho de toda a família. Eles acreditavam em mim, cada um do seu jeito. Antes de dormir, fui até o quintal e fiquei olhando para a estrutura simples que meus irmãos e Manuel tinham construído. No escuro da noite, conseguia ver o futuro brilhando ali. Não era apenas uma cozinha que estávamos construindo, era uma nova vida, cheia de possibilidades. De repente, ouvi passos atrás de mim. Era Manuel, que tinha ficado para ajudar a arrumar as últimas coisas. Ele se aproximou e ficou ao meu lado, contemplando nossa obra. "Está bonita, não é?" ele disse. "Está perfeita, Manuel." Manuel se virou para mim, seus olhos brilhando sob a luz da lua. "Sabe, Conceição", ele começou hesitante, "ver você realizar seu sonho me faz querer realizar o meu também." Meu coração acelerou. "E qual é o seu sonho, Manuel?" Ele pegou minha mão, seus dedos calejados do trabalho duro. "Meu sonho é estar ao seu lado, Conceição.
não apenas ajudando a construir sua cozinha, mas construindo uma vida juntos. Fiquei sem fôlego, as palavras presas na garganta. Manuel continuou, sua voz agora um sussurro. Eu te amo, Conceição. Amo já faz muito tempo. Amo seu sorriso quando faz um doce perfeito. Amo sua determinação. Eu também te amo, Manuel. Desde o primeiro dia no armazém, quando você me ofereceu aquele doce de abóbora. Ele se inclinou e me beijou. Ali, sob o céu estrelado, ao lado da pequena cozinha que representava tantos sonhos, selamos nosso amor com aquele primeiro beijo. Quando nos separamos, Manuel apontou para a janela torta da cozinha e disse rindo: Acho que vou ter que consertar aquela janela amanhã. Afinal, agora tenho que garantir que a cozinha da minha namorada seja perfeita. Os 2 anos seguintes foram de muito trabalho e mudanças. Manuel e eu namorávamos enquanto meu pequeno negócio de doces crescia aos poucos. A cozinha no quintal se tornou o centro das atividades da casa, sempre movimentada e cheia de cheiros bons. Com o tempo e o dinheiro que conseguíamos juntar, fomos melhorando o espaço. Trocamos o chão de terra por um piso de cimento que ficou liso e fácil de limpar. Manuel e meus irmãos ajudaram a assentar o piso. Um trabalho duro que levou um fim de semana inteiro. Depois mandamos fazer armários com o seu Antônio, o marceneiro. Ele nos deu um desconto em troca de doces para a festa da filha dele. Os armários azuis claros deixaram a cozinha mais bonita e organizada. Aos poucos fui comprando os utensílios que precisava. Cada nova forma ou panela era uma vitória. O dia em que consegui comprar um batedor elétrico foi especial. Finalmente podia fazer as receitas mais rápido e com menos esforço. O negócio foi crescendo devagar, mas sem parar. Comecei a receber encomendas maiores, como para a festa de São João da igreja. As pessoas falavam bem dos meus doces, e isso trazia mais clientes. Manuel estava sempre por perto, me ajudando quando podia. Ele até aprendeu a decorar bolos e tinha jeito para isso. Meus irmãos também ajudavam, cada um do seu jeito. Maria virou minha assistente, enquanto Pedro e Ana gostavam mais de provar as receitas novas. Foi um tempo de muito trabalho, mas também de muita satisfação. Ver o negócio crescer e o namoro com Manuel ficando mais sério me deixava feliz e confiante no futuro. Quando Manuel me pediu em casamento, foi da maneira mais doce possível, literalmente. Ele encomendou um bolo especial de Dona Josefina, minha mentora, e escondeu o anel dentro. Quase engoli a aliança junto com o bolo. Nosso casamento foi simples, mas cheio de amor. Claro que eu mesma fiz o bolo e os doces. Passei noites em claro preparando tudo com a ajuda da minha família e de Dona Josefina. A cerimônia foi na pequena igreja da cidade, com o padre Viriato que tanto gostava dos meus doces oficiando. Manuel esperava no altar, mais bonito que nunca em seu terno emprestado do cunhado. Quando caminhei pelo corredor, de braço dado com seu Joaquim, vi lágrimas nos olhos dele. A festa foi no quintal de casa, com a nova cozinha de doces como cenário principal. Todos elogiaram o bolo e os docinhos, dizendo que eram os melhores que já tinham provado. Dona Josefina, orgulhosa, dizia a todos que eu era sua melhor aluna. Manuel e eu nos mudamos para uma casinha simples perto do armazém do pai dele. Continuei fazendo meus doces, agora com ainda mais amor, pois cada receita me lembrava de nossa história. Alguns meses depois do casamento, comecei a me sentir diferente. Estava sempre cansada, com enjoos terríveis e uma fome que parecia não ter fim. Foi mamãe quem primeiro desconfiou. Conceição, ela disse com um sorriso carinhoso, acho que tem um bolinho no forno. Quando confirmei a gravidez com o Dr. Francisco, a alegria tomou conta de todos nós. Era nosso primeiro filho, e cada nova sensação era uma descoberta. Manuel não cabia em si de tanta felicidade, já fazendo planos para o futuro. No início, tudo parecia normal. Fazia as consultas regulares com o Dr. Francisco, que sempre dizia que estava tudo bem com o bebê. Mas conforme os meses passavam, minha barriga começou a crescer num ritmo assustador. Foi por volta do 5º mês que as pessoas começaram a comentar. Nossa, Conceição, essa barriga está enorme para o tempo, diziam as vizinhas. Até o Dr. Francisco franziu a testa na consulta, medindo e remedindo minha barriga. Conceição, ele disse com um olhar intrigado. Sua barriga está maior do que o esperado para este estágio da gravidez.
Foi então que a possibilidade de gêmeos surgiu. O Dr. Francisco perguntou sobre o histórico familiar e me lembrei das tias e primas por parte de pai que tiveram gêmeos. Gêmeos fraternos podem ter um componente genético, ele explicou. A notícia de possíveis gêmeos nos pegou de surpresa. Manuel, que já estava animado com um bebê, ficou eufórico com a ideia de 2. Começou a fazer planos para 2 berços, 2 chupetas, 2 de tudo. Mamãe, com sua experiência, me alertou que uma gravidez de gêmeos exigiria cuidados redobrados. Ela me ensinou a passar muito óleo de amêndoas na barriga e no corpo todo, dizendo que ajudaria com as estrias, já que eu estava engordando demais. Eu seguia seu conselho religiosamente, passando tanto óleo que minhas roupas ficavam grudentas e manchadas. Os lençóis da cama também não escapavam, ficando com grandes manchas amareladas do óleo. O cheiro de amêndoas me seguia por toda parte, mas eu não me importava se isso significasse evitar as temidas estrias da gravidez. O Dr. Francisco confirmou suas suspeitas na consulta seguinte, após um exame cuidadoso. Ele apalpou minha barriga por um longo tempo, ouviu os batimentos com seu estetoscópio em diferentes pontos e até chamou a enfermeira para uma segunda opinião. Conceição, ele disse finalmente com um sorriso cauteloso, tudo indica que são gêmeos. Não posso ter certeza absoluta nem dizer se são meninos ou meninas, mas pela forma e tamanho da sua barriga e pelos batimentos que ouço, apostaria que são 2 bebês aí dentro. Ele então explicou que gestações múltiplas são consideradas de alto risco. Você precisará de mais repouso, uma alimentação ainda mais cuidadosa e visitas mais frequentes ao consultório, ele disse. Também me alertou sobre os riscos aumentados de parto prematuro e outras complicações. Infelizmente, não temos equipamentos mais modernos aqui na nossa cidadezinha para confirmar com certeza, continuou o Dr. Francisco. Mas vamos acompanhar de perto. Se surgir qualquer problema, podemos te encaminhar para um hospital maior na capital, se for necessário. A partir daí, minha barriga parecia crescer ainda mais rápido, se é que isso era possível. O trabalho na doceria ficou cada vez mais complicado conforme minha gravidez avançava. Tive que reduzir bastante o número de encomendas, pois Maria, embora esforçada, não conseguia dar conta de tudo sozinha. A essa altura ela era uma doceira de mão cheia, mas muitas das receitas mais elaboradas ainda dependiam de mim. Com a gravidez avançando e o negócio crescendo, Manuel tomou uma decisão importante. Saiu definitivamente do armazém para se dedicar à nossa doceria. Agora era um verdadeiro negócio de família. Manuel se revelou um ótimo parceiro. Seu forte era a organização financeira. Além disso, cuidava das entregas, dirigindo nossa velha Kombi com cuidado extra para não sacudir os bolos. O pai dele deu a ele a Kombi para nos ajudar. Seu Joaquim era como um pai para mim. Era viúvo há muitos anos. Meu Manuel perdeu a mãe para o maldito câncer de mama. Maria, minha fiel escudeira, assumiu mais responsabilidades na cozinha. Ela fazia as compras dos ingredientes, sempre regateando para conseguir os melhores preços, e se encarregava de fazer a maioria dos doces. No início, precisava de muita orientação, mas logo pegou o jeito das receitas mais populares. E eu, bem, com meu barrigão que não parava de crescer, meu papel mudou. Passei a supervisionar a produção sentada em minha cadeira na cozinha. De lá, eu podia ver tudo, dar instruções, controlar o ponto do açúcar só de olhar e até fazer alguns trabalhos mais leves de decoração, junto com a mãe. Era estranho não estar com as mãos na massa o tempo todo, mas descobri que minha experiência era tão valiosa quanto meu trabalho físico. Quando entrei no 7º mês, o Dr. Francisco recomendou repouso absoluto. Queremos manter esses bebês aí dentro o máximo possível, ele disse. Foi um período difícil para mim, acostumada que estava com a agitação da cozinha. Manuel fazia de tudo para me manter confortável e distraída. Ah, minha filha, parece que foi ontem. Era uma noite abafada de verão, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com 7 meses de barrigão quando de repente a bolsa estourou. Ave Maria, que susto! As dores começaram na mesma hora. E eram tão fortes que eu pensei que ia morrer. O Manuel, coitado, ficou feito barata tonta, correndo para lá e para cá sem saber o que fazer. Chegando lá foi um sofrimento só. Fiquei horas pelejando com a dor até o Dr. Francisco chegar. Quando ele viu o meu estado, falou com aquela voz mansa dele.
Dona Conceição, os bebês vão nascer agora mesmo. É cedo, mas nós vamos fazer tudo para correr bem. O Manuel ficou do meu lado o tempo todo segurando minha mão. Tadinho, estava mais branco que papel, mas não arredou o pé. As enfermeiras e o Dr. Francisco não paravam de correr de um lado para o outro. O primeiro nenê nasceu ligeiro. Era o João, tão pequenininho, mas com um chorinho forte que dava gosto de ouvir. Ah, mas a alegria durou pouco. Logo as dores voltaram para nascer o outro. Foi aí que as coisas ficaram feias de verdade. O outro menino não queria vir de jeito nenhum. Eu via o Dr. Francisco cochichando com as enfermeiras com uma cara que não era boa. O Manuel apertava minha mão, ele estava tão aflito quanto eu. Depois de um tempão, finalmente o outro bebê nasceu. Mas ele não chorou, minha filha. Fez-se um silêncio na sala que gelou minha alma. Vi o doutor e as enfermeiras fazendo de tudo para fazer o pequeno respirar, mas nada. Aí o Dr. Francisco veio com aquela cara. Ah, meu Deus, nunca vou esquecer. Ele falou baixinho. Dona Conceição, seu Manuel, fizemos tudo o que podíamos, mas o segundo bebezinho não resistiu. O cordão estava enrolado no pescoço dele, ficou sufocado e sendo prematuro. Foi como se o mundo tivesse acabado ali mesmo. O Manuel, que estava com o Joãozinho no colo, começou a chorar que nem criança. Eu fiquei parada, sem acreditar no que estava acontecendo. Mesmo fraca do parto, eu pedi para ver meu outro menino. Deixa eu pegar ele, doutor, eu implorei. O Dr. Francisco, com aquele jeito manso dele, trouxe meu anjinho enrolado num paninho branco. Meu Deus do céu, que dor no coração. Ele era igualzinho ao João, só que maiorzinho. Tinha o mesmo narizinho, até a covinha no queixo que nem o pai. Eu não queria soltar ele de jeito nenhum. Ficava alisando aquele rostinho, esperando ele abrir os olhinhos, dar um suspiro, qualquer coisa. O Manuel também pegou o nosso anjinho no colo, beijou a testinha dele. A enfermeira mais velha, Dona Lourdes, ficou do nosso lado o tempo todo. Ela deixou a gente ficar com ele um tempinho, entendeu nossa dor de mãe e pai. Depois, com muito jeito, explicou que precisava levar ele. No dia seguinte, mesmo ainda fraca do parto, recebi alta para enterrar meu pequeno José. O Joãozinho ficou no hospital, numa sala especial que tinham para os bebês prematuros. O Dr. Francisco explicou que ele precisava ficar na incubadora, que era uma caixa de vidro que mantinha ele aquecido. Era o único equipamento moderno que o hospital tinha na época. Ave Maria, que tristeza foi aquele enterro. O seu Antônio, marceneiro da cidade, fez um caixãozinho branquinho para o José, todo delicado. Forrou com cetim por dentro, não cobrou nada da gente. O padre Viriato rezou umas palavras bonitas. Falou que agora tínhamos um anjinho especial no céu, olhando por nós e pelo irmãozinho. Mas sabe, minha filha, naquela hora eu só queria meu menino nos braços, não um anjo no céu. Todo mundo da cidade apareceu. As vizinhas trouxeram flores brancas, muitas flores. Meu sogro levou um terço pequenininho para colocar junto do José. Manuel carregou o caixãozinho o tempo todo, não deixou ninguém mais carregar. Minha mãe e meus irmãos estavam simplesmente inconsoláveis. Depois do momento mais triste da minha vida, voltamos para o hospital para ficar perto do Joãozinho. Só podia ver ele 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, por causa dos cuidados especiais. As freiras que ajudavam no hospital cuidavam dele com tanto carinho. Passavam mel nos lábios dele para ele não desidratar. Faziam massagem no corpinho dele com azeite morno para ele se desenvolver. Eu tirava leite para ele várias vezes ao dia. As freiras guardavam numa garrafinha esterilizada na geladeira e davam para ele com uma colherzinha bem pequena. Cada vez que eu olhava para o Joãozinho na incubadora, via o rostinho do José. Nos primeiros dias, eu chorava muito, dividida entre a preocupação com um filho e o luto pelo outro. Toda semana eu ia no cemitério. Plantei um pé de lírio branco no canteiro porque dizem que é flor de anjo. Manuel ia comigo sempre que podia. A gente não conversava muito nesses momentos, mas só de estar ali junto já era um consolo. Sabe, minha filha, tem dor que o tempo não cura, só ensina a gente a carregar. Escreve nos comentários, Anjinho José, para eu saber se você se compadece da minha dor. Até hoje, quando passa o dia de finados, eu levo flores para o meu menino. A doceria ficou fechada um tempão. Quando voltamos a trabalhar, fizemos um cantinho especial para ficar de olho no João.
O Manuel era todo cuidadoso com o filho. Quando o João completou 2 meses, eu estava ficando preocupada com uma situação. Parecia que o Joãozinho não queria me dar atenção. Eu falava e ele nem ligava. Minha preocupação foi aumentando, até que Manuel soltou uma preocupação que o afligia. Será que ele não está ouvindo, Conceição? Aquilo me deixou arrasada, mas parecia que era verdade. Lembrei que eu chamava e ele não respondia. O mundo pareceu desabar sobre mim naquele momento. Meu coração de mãe se apertou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Passei a noite em claro, observando João dormir, lembrando de cada momento desde seu nascimento, tentando encontrar sinais que pudessem ter passado despercebidos. Na manhã seguinte, com os olhos inchados de tanto chorar, peguei João no colo e fui até a casa de Dona Josefina. Ela não era apenas minha mentora na confeitaria, mas uma sábia conselheira em todos os aspectos da vida. Minha filha, ela disse depois de ouvir minhas preocupações, não se desespere antes do tempo. Vamos observar o menino com calma. Dona Josefina pegou uma colher de pau e bateu levemente numa panela atrás de João. Ele não se moveu. Meu coração afundou. Mas então ela pegou um sino pequeno que tinha na prateleira e o tocou suavemente. Para minha surpresa e alívio, Joãozinho virou a cabeça na direção do som. Viu só? Dona Josefina sorriu. Ele ouve sim, mas talvez não como deveria. Vocês precisam levar o menino ao médico especialista. A viagem até o médico foi longa e angustiante. Manuel e eu passamos todo o caminho alternando entre esperança e medo. Quando finalmente chegamos ao consultório do Dr. Antônio, um especialista em problemas de audição, estávamos exaustos. Após vários exames, o diagnóstico veio. João tinha uma perda auditiva moderada. Não era completamente surdo, mas sua audição era significativamente reduzida. O que podemos fazer, doutor? Perguntei, chorando de dó do meu filho. O doutor Antônio explicou que existiam aparelhos auditivos que poderiam ajudar João a ouvir melhor, mas eram caros e precisariam ser trocados conforme ele crescesse. Além disso, seria importante que aprendêssemos a linguagem de sinais para nos comunicar com ele. Voltamos para casa com uma mistura de sentimentos. Por um lado, alívio por saber que João não era completamente surdo. Por outro, preocupação com os desafios que teríamos pela frente. Nos meses seguintes, nossa rotina mudou completamente. Economizamos cada centavo para comprar o aparelho auditivo de João. Não era o melhor, mas seria o suficiente para ele escutar um pouco mais. 2 anos depois, chegou o momento que tanto temíamos. Era hora de João começar a frequentar a creche para que se enturmar com outras crianças. Na nossa pequena cidade, havia apenas uma creche municipal e sabíamos que os desafios seriam enormes. No primeiro dia, levei João até lá, meu coração apertado de preocupação. A professora Dona Clarice nos recebeu com um sorriso gentil, mas pude ver a incerteza em seus olhos quando expliquei sobre a condição de João. Nunca tivemos uma criança assim, ela disse. Não sei se estamos preparados. Expliquei sobre o aparelho auditivo e mostrei alguns sinais básicos que usávamos para nos comunicar com João. Dona Clarice tentou aprender, mas era evidente que estava sobrecarregada. Os primeiros dias foram difíceis. João voltava para casa chorando, frustrado. As professoras, apesar de bem-intencionadas, não sabiam como lidar com suas necessidades especiais. A vida nos ensinava lições difíceis todos os dias. Às vezes, João tinha crises de raiva por não conseguir se expressar. Derrubava as coisas, chorava, e eu me sentia perdida sem saber como ajudar meu próprio filho. Uma das coisas mais dolorosas era ver como algumas pessoas tratavam João diferente. Na feira, quando íamos comprar ingredientes para os doces, algumas pessoas olhavam com pena, outras se afastavam, como se a surdez fosse contagiosa. Uma vez, ouvi uma senhora cochichando para outra. Coitadinha da Conceição, ter um filho assim. Coitadinha? Meu João era uma bênção. Ele podia não ouvir como os outros, mas tinha um coração enorme e uma inteligência que me surpreendia a cada dia. Na cozinha, era impressionante como ele percebia as texturas dos ingredientes, como seus olhos brilhavam quando via as cores das coberturas dos bolos. João? Ah, ele crescia forte e determinado.
Sua deficiência auditiva nunca foi um limite, apenas um jeito diferente de ver o mundo. Como eu sempre digo, Deus não nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Às vezes, Ele apenas nos ensina a carregar de um jeito diferente. Se você concorda com isso, escreva amém nos comentários. 3 anos depois, o João estava com 5 anos e, finalmente, conseguimos comprar um aparelho bom para ele. Foi uma luta juntar o dinheiro. Cada moedinha que entrava da venda dos doces, cada economia que fazíamos, tudo ia para o cofrinho do João, como chamávamos a lata decorada que ficava em cima da geladeira. O dia em que fomos buscar o aparelho novo foi emocionante. João estava inquieto na cadeira do consultório, suas perninhas balançando no ar enquanto o médico ajustava o equipamento. Era um aparelho moderno para a época, muito melhor que o antigo que mal funcionava. Quando o médico finalmente terminou os ajustes e ligou o aparelho, o rostinho do João se transformou. Primeiro ele arregalou os olhos, assustado com todos os sons novos. Depois suas sobrancelhas se franziram em confusão. E então... Ah, meu bem, então ele abriu o sorriso mais lindo que já vi na vida. Mamãe, ele disse, e sua voz saiu diferente, mais clara que o normal. Ele podia ouvir a própria voz agora. Manuel, que sempre foi um homem forte e contido, chorava sem vergonha nenhuma. Filho, ele chamou suavemente, e João virou a cabeça na direção da voz do pai, reconhecendo claramente pela primeira vez. Mas a mudança mais bonita foi na sua relação com a música. Antes, ele só sentia as vibrações. Agora, podia ouvir as melodias. Um dia, peguei ele dançando sozinho na cozinha, seguindo o ritmo da música que tocava no rádio. Manuel, que passava pela porta naquele momento, parou para observar e vi lágrimas nos seus olhos. O aparelho novo não resolveu tudo, claro. João ainda precisava da língua de sinais, ainda tinha suas dificuldades, mas abriu um mundo novo de possibilidades para ele. Na escola, começou a participar mais das atividades, fazer amigos, se comunicar melhor. Minha filha, apesar da alegria com o progresso de João, a vida ainda nos reservava desafios dolorosos. Tem certas dores que o tempo não apaga. O que vou te contar agora é uma dessas feridas que mesmo depois de tantos anos ainda dói. Maria, minha irmã, meu braço direito, minha companheira de todas as horas na doceria desde o começo, tinha ido até a cidade vizinha para comprar ingredientes. Era uma viagem que ela sempre fazia de jardineira, saía cedinho e voltava antes do fim da tarde. Ela tinha ido comprar essências especiais que só vendiam lá, para uma encomenda importante que tínhamos. Mas naquele dia, minha filha, ela não voltou no horário combinado. O sol já estava se pondo e nada da Maria chegar. Manuel tentava me acalmar, dizia que às vezes a jardineira atrasava mesmo, que era para eu não me preocupar. As horas foram passando e a preocupação foi crescendo. Manuel e Antônio saíram para procurar na estrada. O restante da família ficou em casa, numa angústia silenciosa. João, percebendo a tensão no ar, ficava perguntando repetidamente onde estava a tia Maria. Já era noite quando ouvimos o barulho da Kombi de Manuel voltando. Corri para a porta, meu coração batendo acelerado, achando que Maria estaria com ele, mas... A expressão no rosto dele me disse tudo antes mesmo que ele falasse. Maria tinha sofrido um acidente na cidade. Um caminhão tinha perdido o controle numa curva e batido nela, jogando longe. A batida foi tão forte que ela não resistiu. Manuel, meu marido, era minha fortaleza. Ele cuidava de tudo, desde os arranjos do funeral até se certificar que todos estavam se alimentando. Às vezes eu o pegava chorando silenciosamente na cozinha, olhando para o avental de Maria pendurado na porta. A doceria ficou fechada por semanas. Eu não conseguia entrar lá sem chorar, lembrando de todos os momentos que compartilhamos naquele espaço. As formas de bolo que ela adorava usar, o avental florido que ela sempre usava, tudo me lembrava dela. João, com sua sensibilidade única, parecia entender a profundidade da nossa dor, mesmo sendo tão pequeno. Um dia, ele me encontrou chorando na cozinha e, sem dizer nada, apenas me abraçou forte. Foram tempos difíceis. Mamãe, já fragilizada pela doença, nos primeiros meses após o funeral de Maria, estava cada vez pior.
Ela passava horas sentada na cadeira de balanço, olhando para o nada, segurando o terço que tinha sido de Maria. Às vezes, eu a pegava sussurrando o nome da filha como se estivesse conversando com ela. Aos poucos, com muito amor e paciência, fomos trazendo mamãe de volta para nós. João teve um papel especial nesse processo. Com sua inocência de criança e seu jeito carinhoso, ele conseguia arrancar pequenos sorrisos dela. Um dia, cerca de 6 meses após a perda de Maria, acordei com um cheiro familiar vindo da cozinha. Para minha surpresa, encontrei mamãe fazendo biscoitos de canela, a receita favorita de Maria. Suas mãos tremiam um pouco enquanto ela moldava a massa, e havia lágrimas em seus olhos, mas também um pequeno sorriso em seus lábios. "Sabe, Conceição", ela me disse quando percebeu minha presença. "Maria sempre dizia que o cheiro desses biscoitos deixava a casa com aroma de amor. Acho que está na hora de trazer esse amor de volta para nossa casa." Foi um momento de virada. A partir dali, mamãe começou a se envolver mais na vida familiar novamente. Ela voltou a ajudar na doceria, mesmo que fosse apenas para embalar os doces ou receber os clientes. Nos anos que se seguiram, a nossa pequena cidade começou a passar por mudanças. Um dia, notamos placas enormes sendo erguidas num terreno vazio não muito longe dali. "Em breve, novo supermercado. Empregos disponíveis", anunciavam. No início, fiquei apreensiva. Um mercado grande significava concorrência para minha doceria. As pessoas da cidade ficavam empolgadas com as novas oportunidades de emprego e os comerciantes com medo do que isso poderia significar para o comércio pequeno deles. Até meu sogro, seu Joaquim, ficou chateado. Conforme a construção avançava, crescia também a curiosidade sobre quem estaria por trás desse empreendimento. Ninguém parecia saber ao certo, e os trabalhadores da obra mantinham segredo. O burburinho na cidade era constante, com teorias surgindo a cada dia. 1 mês e meio, mais ou menos, e finalmente chegou o dia da inauguração. A cidade inteira parecia estar lá, em uma curiosidade lascada. Quando as portas se abriram e o dono do mercado apareceu para fazer um discurso, houve um momento de silêncio seguido por murmúrios de surpresa. No microfone ele se revelou, era Zezinho. Aquele mesmo menino franzino que um dia desmaiou de fome no pátio da escola, lembra? Que te contei lá no começo, quando eu ainda estudava. Agora era um homem bem-sucedido, dono de uma rede de supermercados. Ele sorria, olhando para todos nós, seus antigos vizinhos e colegas, com uma mistura de orgulho e gratidão. "Meus queridos amigos e conterrâneos", começou ele, sua voz firme ecoando pelo local. "Muitos de vocês me conheceram como o menino magricela, que mal tinha o que comer. Hoje estou aqui para retribuir o carinho e a solidariedade que recebi de todos vocês." Zezinho contou então sua história. Depois daquele incidente na escola, seu pai, envergonhado e determinado, decidiu que precisavam buscar uma vida melhor. Eles partiram para a capital, onde o pai de Zezinho conseguiu um emprego como faxineiro em um grande supermercado. "Meu pai trabalhava dia e noite", Zezinho dizia emocionado. "Ele limpava o chão durante o dia e estudava à noite. Enquanto isso, eu ajudava fazendo pequenos serviços e me dedicava aos estudos na escola pública." Com o tempo, o pai de Zezinho foi promovido a estoquista, depois a gerente de setor. Sua dedicação chamou a atenção dos donos do supermercado, que o incentivaram a fazer um curso de administração. Zezinho, inspirado pelo exemplo do pai, se esforçou ainda mais nos estudos. "Foram anos difíceis", continuou Zezinho, "mas nunca esquecemos de onde viemos e das pessoas que nos ajudaram quando mais precisávamos." Anos depois, o pai de Zezinho se tornou gerente geral do supermercado e Zezinho entrou para a faculdade de administração. Juntos, eles economizaram cada centavo, sonhando em um dia ter seu próprio negócio. A oportunidade surgiu quando os antigos donos do supermercado decidiram se aposentar. Confiando na experiência do pai de Zezinho e no conhecimento fresco do filho, ofereceram a eles a chance de comprar o negócio com condições facilitadas. "Foi assim que nasceu nossa rede de supermercados", explicou Zezinho. "E agora estamos aqui, de volta à nossa cidade, para criar empregos e oportunidades para a nossa comunidade."
O discurso de Zezinho foi recebido com aplausos emocionados. As pessoas que antes temiam a chegada do supermercado agora viam nele uma história de superação e esperança. Se você, assim como eu e todo o povo da cidade, também ficou surpresa com essa história do Zezinho e seu pai, escreva nos comentários. Deus exalta os humildes. Assim eu saberei que você ficou tão feliz quanto eu com o sucesso deles. Após a inauguração, Zezinho fez questão de visitar cada estabelecimento da cidade, inclusive minha doceria. Quando ele entrou, me senti muito emocionada por causa da história dele. Ali estava o menino que eu lembrava. Agora um homem bem-sucedido, mas com o mesmo olhar gentil de antes. Conversamos por horas. Zezinho era realmente muito simples. Foi nesse dia que notei algo especial no olhar dele quando minha irmã caçula, Ana, entrou na doceria. Ana tinha apenas 5 anos quando Zezinho foi embora. Agora, uma jovem mulher, e não era só porque ela era minha irmã, não, mas a danada era linda, o corpinho dela parecia um violão. Ela ficou visivelmente impressionada com o homem elegante e bem-sucedido em que Zezinho se tornou. Nos meses que se seguiram, Zezinho se tornou um cliente frequente da doceria. Sempre com a desculpa de encomendar uns doces. De quebra, aproveitava ficar conversando com Ana. Era evidente que algo estava nascendo ali. Ana, sempre tão tímida, florescia na presença de Zezinho, e ele, por sua vez, parecia deixar de lado o ar de empresário bem-sucedido para se tornar novamente aquele menino doce que conhecemos. A mãe, coitada, estava que não se aguentava, ficava mais animada que a Ana. Acho que ela já estava sonhando com mais um casamento na família. Nessa época, meus irmãos já tinham tomado rumo na vida. O Antônio, o mais velho depois de mim, já estava casado fazia uns anos. Morava com os sogros numa casa boa perto da igreja. A mulher dele, a Mara, estava esperando o segundo filho. Já o Pedro, que era o caçula dos meninos, tinha casado fazia pouco tempo. Ele e a mulher Wanda moravam lá em casa mesmo, com a mãe. Sabe como é? Início de vida, tudo apertado. Eles ainda não tinham filho, mas a mãe já vivia perguntando quando é que vinha o neto. O romance deles foi fluindo naturalmente. Ver Ana sorrindo e cantarolando pela casa trazia uma alegria que há muito não sentíamos. Zezinho pediu Ana em casamento exatamente 1 ano após a inauguração do supermercado. Foi uma cerimônia linda que uniu não apenas 2 pessoas, mas simbolizou a união de todo o nosso passado com um futuro promissor. No dia do casamento, o pai de Zezinho apareceu, agora um senhor de cabelos grisalhos. Estava casado com uma senhora bonita e simpática. Era a Dona Sandra. Abracei aquele homem, lembrando do pai desesperado que um dia tinha sido, chorando ao lado do filho desmaiado. Quanta coisa tinha mudado desde então. O casamento de Ana e Zezinho trouxe uma nova energia para a nossa família e para toda a cidade. O supermercado, que inicialmente temíamos, se tornou um ponto de encontro e orgulho para a comunidade. Zezinho fazia questão de priorizar produtos locais, incluindo meus doces, que agora tinham uma seção especial no mercado. A história de Zezinho e seu pai se tornou uma lenda em nossa pequena cidade. Minha irmã Ana, ela teve uma vida muito boa, sabe? Casa bonita, carro na garagem e, acredite se quiser, 5 filhos. Foi a que mais teve filhos de todos nós. Uma verdadeira mãezona. Com o passar dos anos, o Zezinho, por causa dos negócios dele, precisou voltar para a capital. E claro, a Ana não pensou 2 vezes em acompanhar o marido. Foi uma despedida difícil, mas a gente entendia que era o melhor para eles. A mãe, já velhinha, acabou se mudando com eles para a cidade grande. Foi muito bom para ela, ficou pertinho dos netos, podia mimar à vontade. Os meninos levavam ela para passear por todo o canto. Imagina só, até para a praia a mãe foi. A Ana me contou depois que a velhinha chorou de emoção quando viu o mar pela primeira vez. Mas você acredita que depois ela reclamou do calor e do sufoco que passou lá? O mormaço da praia não combinou muito com ela, coitada. Quando a Ana me contou isso, eu não sabia se ria ou se chorava. E olha só como as coisas se arrumam. O Pedro acabou ficando com a casa da família. Ele também teve 2 filhos. Já o Antônio, meu outro irmão, teve somente os 2 meninos que são o xodó dele. E eu? Ah, minha filha, depois dos meus gêmeos, nunca mais engravidei.
Não que eu tenha me cuidado, viu? Se eu te falar que tentei prevenir, tô mentindo. Acho que Deus não quis me dar mais. Meu João cresceu forte e saudável, sempre me ajudando nos negócios. Com a vinda do mercado do Zezinho na nossa cidade, meus doces ficaram ainda mais famosos. O pessoal ia fazer compras e não saía de lá sem levar uma fornada dos meus doces. Nosso negócio cresceu tanto que começamos a pensar em expandir. Foi aí que surgiu a ideia da sociedade. Eu, o Manuel e o Zezinho nos juntamos. A gente tinha experiências diferentes, sabe? Eu com os doces, o Manuel com a organização e o Zezinho com o tino comercial dele. Decidimos que era hora de dar um passo maior. Infelizmente, nessa mesma época, meu querido sogro, seu Joaquim, faleceu. Foi uma perda arrasadora pra gente. Ele sempre foi um grande apoiador nosso. Mas como Deus escreve certo por linhas tortas, meu João ficou tempos em uma tristeza profunda. Achei que íamos perder ele para a depressão. Nessa época ele já estava com 14 anos. Ele era grudado com o avô, posava na casa dele direto. A herança do armazém nos deu a oportunidade de realizar nosso sonho. Vendemos tudo e conseguimos comprar uma bela casa na cidade grande, pertinho da casa da Ana. Era muito bom poder visitar a mãe com frequência, sabe? Então, imagina só, nós três, eu, o Manuel e o Zezinho, nos mudamos para a capital. Foi uma mudança e tanto. Lá, com nossa sociedade já formada, eu abri minha primeira doceria própria. Chamei de Doces Memórias, uma homenagem aos entes queridos que perdemos ao longo do caminho. Meu João, que sempre trabalhou comigo desde pequeno, aproveitou para terminar os estudos na cidade grande. Ele sempre teve um dom para os doces, sabe? Acabou se formando em gastronomia, se especializando em confeitaria. Foi um orgulho tão grande ver meu menino seguindo meus passos, mas indo além do que eu jamais imaginei. Com o conhecimento que ganhou na faculdade, ele trouxe ideias novas para o negócio da família, ajudando a gente a crescer ainda mais. O negócio deu tão certo que hoje temos 2 docerias grandes aqui na capital, com nossos próprios funcionários. Meu filho administra tudo com uma dedicação que me enche de orgulho. É uma bênção ver como aquele sonho lá do interior cresceu e se tornou isso tudo. Claro que não trabalho mais como antigamente. Agora meu tempo é mais para supervisionar e principalmente para cuidar da família. Sabe, minha filha, isso não é tudo, escuta só essa. A vida às vezes nos surpreende com reviravoltas que parecem saídas de um romance. Vou te contar uma coisa tão bonita que aconteceu com meu João, uma história de amor que começou lá na nossa cidadezinha e floresceu aqui na capital. Hoje eu falo assim, mas na época eu e o pai dele sofremos, vai vendo. Quando nos mudamos para a cidade grande, o João ficou arrasado. Ele tinha apenas 15 anos e estava deixando para trás a Teresa, o grande amor da vida dele. Desde pequenos, os dois eram inseparáveis. A Teresa, minha filha, era um anjo na vida do João. Ela aprendeu a língua de sinais só para se comunicar com ele, entendia a deficiência dele como ninguém e o aceitava exatamente como ele era. Brincavam juntos, estudavam juntos, e as mãos deles falavam uma linguagem que só os dois entendiam. Quando cresceram um pouquinho, se declararam apaixonados. Era lindo de ver, sabe? Eu, como mãe, achava que ele era muito novo para pensar em casamento. Então, quando viemos para a capital, trouxe o João comigo, mesmo contra a vontade dele. Ah, minha filha, foi difícil. Ele ficou emburrado, não falava comigo nem com o pai. Parecia que tinha perdido a alegria de viver. Com o tempo, ele viu que não tinha jeito e começou a se adaptar. Fez novos amigos na escola, se interessou pelos estudos. Eu pensei que estava tudo sob controle. Eles sempre trocavam cartas de amor. Era bonito ver o João correndo para o correio toda semana para enviar suas cartinhas perfumadas para Teresa. Mas um dia, o João sumiu. Simplesmente desapareceu. Eu e o Manuel quase enlouquecemos de preocupação. Procuramos por toda parte, ligamos para todos os amigos, escola, até hospitais e nada daquele menino. Até que meu irmão Antônio ligou lá da cidadezinha. Adivinha onde o João estava? Lá com a Teresa, belo e formoso, andando de mãos dadas na rua. E o Antônio viu. O Manuel foi buscar ele, furioso. Foi a primeira e única vez que o João foi surrado pelo pai. Manuel dizia que era para ele nunca mais sumir sem avisar.
João voltou para casa cabisbaixo, mas com aquele brilho no olhar de quem tinha matado a saudade do amor. Ele prometeu que quando se formasse voltava para buscar ela. A Teresa trabalhava como caixa lá no mercado do Zezinho. Alguns meses se passaram e a gente achava que tudo tinha voltado ao normal. Até que o Antônio ligou de novo. Meu coração gelou quando ele me contou a notícia. O pai da Teresa estava uma fera, dizendo que a filha estava grávida. Foi um rebuliço na cidade inteira. O João, quando soube, ficou radiante. Queria trazer a Teresa para morar com a gente imediatamente. No começo, fiquei assustada. Eles eram tão novos. Mas vendo a determinação do meu filho, a gente decidiu apoiar. Fomos os 3 buscar a Teresa. Foi uma confusão, mas a gente conversou e explicou que ia cuidar bem dela e do bebê. Foi difícil, mas no fim eles entenderam que o amor dos 2 era maior que qualquer obstáculo. A mãe dela ficou arrasada. Eu me coloquei no lugar dela. E senti sua tristeza, era de cortar o coração. Sabe, minha filha, ver o João e a Teresa juntos me fez lembrar de mim e do Manuel quando éramos jovens. Aquele amor forte, cheio de sonhos e planos para o futuro. A gente ajudou eles a se estabelecerem, arrumamos um cantinho para eles morarem. O tempo passou e hoje eles estão juntos até hoje. Tiveram 3 filhos lindos, vivem muito bem em um casarão aqui na cidade. E eu? Eu já tenho 2 bisnetos que mimo demais. É uma alegria sem tamanho ver essa família crescendo. Ver o João com a Teresa me faz pensar em como a vida dá voltas. Aquele menino rebelde que fugiu para ver a namorada se tornou um homem responsável, um pai dedicado. E a Teresa? Aquela menina assustada que veio morar com a gente se transformou numa mulher forte, uma mãe maravilhosa. Eles trabalham juntos na doceria, sabe? A Teresa tem um talento especial para decoração de bolos. Eu mesma ensinei tudo para ela, que se tornou a filha que eu nunca tive. Os doces dela são verdadeiras obras de arte. Pois é, minha filha, quero saber se você já conhece o nosso e-book chamado 100 Chás das Avós para Diversos Males. Se você se interessa em cuidar de você e da sua família de forma natural, assim como eu, economizando com os remédios caros da farmácia, pode encontrar o link aí no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entra lá sem compromisso para conhecer o nosso trabalho. E por falar em família, sabe o que mais aprendi nesses anos todos? Que um bom conselho vale ouro, principalmente quando se trata de relacionamentos. Por isso, junto com outros avós cheios de experiência, resolvemos criar um canal novo só de conselhos para casais. Daqui a pouco vai aparecer um vídeo na tela para você clicar. Aparece por lá, dar um oi. A gente fica feliz de saber que vocês estão nos acompanhando. Bom, minha filha, acho que já falei demais por hoje. Vou deixar você seguir com seu dia. Que Deus abençoe você e sua família.